Gente, eu sou o Lucas, estamos aqui no plantão online do Poliedro. Vamos responder essa questão número 4 da lista do professor Rafinha, uma lista de aprofundamento sobre o sistema colonial brasileiro. Tá? É uma questão curta na FUVEST de 2018 sobre a pecuária, uma das atividades comerciais laterais do sistema colonial. Se você pensar que a atividade principal da época era o açúcar, tá? Vamos lá, então. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar dois pontos. Vamos ler tudo porque é uma questão ótima para a gente revisar toda a matéria sobre economia colonial, né? Economia de 1500 até 1800, mais ou menos, do Brasil colônia. A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Essa está errada. E apesar de muita gente marcar, vou explicar por quê. A pecuária do sertão nordestino, que é a primeira pecuária do Brasil colonial, que ela é desenvolvida ao longo do Rio São Francisco, no interior do atual estado do Pernambuco, norte da Bahia, ela é criada para transporte e alimentação do pessoal de Pernambuco e da Bahia, né? Então das pessoas que moram no litoral e não produzem alimentos, basicamente, né? Para alimentação dos engenhos. Tudo bem? Então, essa pecuária que está no interior do Nordeste, ela é para alimentar o litoral do Nordeste. Ela é a primeira atividade pecuária do Brasil, já criada no século XVI. A pecuária do Sul, que é a do charque, da carne seca, dos tropeiros, que vai ser criada no século XVIII, então a partir de 1720, mais ou menos, ela que vai responder às demandas da economia de Minas Gerais. Tudo bem? Então a A está falando de outra pecuária, na verdade, tudo bem? Quem está tendo aula, né, antes de parar por causa da quarentena, de repente essa foi a última aula de Brasil Colônia que vocês tiveram, tá bom? Vamos lá, B. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Não, isso não é verdade também. A rede do açúcar, que é baseada nos engenhos, na lógica da Casa Grande Senzala, ela não estimula tanto a criação de núcleos urbanos em si, por causa dela. Né? Que ela é interiorizada, ela é um pouco interiorizada no litoral, ela está perto do litoral. Vamos pensar Olinda, por exemplo, em Recife, né? O Olinda é uma cidade litorânea, né? Que ela serve para proteger os engenhos. Né? Agora, o engenho em si ele não cria uma dinâmica urbana, porque ela é uma fazenda, tá certo? O engenho é uma fazenda relativamente isolada. Agora, a atividade do ouro, como vocês vão ver, pensar em Minas Gerais, no século XVIII, ela vai criar, por conta da possibilidade de que se tenha homens livres pobres faiscando o ouro, né, tirando o ouro de aluvião nos riachos, nos rios, ela cria uma camada de pessoas que não vão trabalhar no meio rural. E elas vão ficar povoando e inchando os centros que serão centros urbanos. Né? Então, estou falando de Ouro Preto, de Diamantina, de Mariana, de Brumadinho, um pouco também, né? Tá certo? Então, a atividade do ouro vai criar centros urbanos inéditos no Brasil colonial, tá bom? Isso vocês vão ver logo logo na frente de História do Brasil, tá certo? Então a B está errada. A C, que é a alternativa correta. O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. Pô, frete, tá falando de caminhão aqui, né? Não. Que alternativa é essa, né? Vamos pensar. Isso, na hora que eu fui responder essa atividade, eu acho que eu conheço o professor que fez essa questão, porque ele falava muito disso lá na USP, lá, né? Onde a gente fez história, o pessoal aqui do plantão e tal, né? O que ele está falando? É que, pensa assim, o frete é... O que é o frete? O frete é o custo de transporte de um produto, né?
Então, você paga o cara para transportar, correto? Se você vai tirar um produto que não vale muito do interior do Brasil, que é um lugar, na época, muito difícil de chegar, por conta do peso dele, vamos dizer assim, você vai tirar sal do interior do Brasil. O sal, para ter um valor grande, você precisa de toneladas de sal, porque ele não é tão valioso. E aí quanto mais peso desse produto, maior vai ser o frete, certo? E se não tiver um alto valor agregado, o produto, por exemplo, sal, fica inviável você tirar ele do interior do Brasil. Por exemplo, no século XVI, XVII, XVIII. Faz sentido? O ouro, então, por conta do seu alto valor agregado, né, você consegue pagar o frete dos tropeiros para levar para o Rio de Janeiro ou para Salvador para ser levado esse ouro para Portugal depois, né? Então, o que ele está falando para vocês aqui? A interiorização do Brasil por causa de Minas Gerais, ela foi viabilizada porque o produto era muito valioso, tá certo? Se você vai tirar o ouro do litoral para levar para os navios, para ser exportado, é mais fácil, seria mais fácil. Mas agora, como é muito no interior, hoje a gente acha que não é, né? Em Minas Gerais, assim, vai pegar um carro, 5, 6 horas, tudo bem. Não, na época, para você fazer essa viagem de Minas para o litoral, era um mês e meio, nos burrinhos, né? Então, para você levar esse produto, ele tem que ser um produto que vale bastante, tem um alto valor agregado, é o que o ouro e os diamantes tinham. Então, o custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. Ele está dizendo que provavelmente se fosse outro produto que fosse encontrado no interior, os portugueses nem ficariam lá na região para extrair esse produto. Tudo bem? É uma questão assim tem a ver com logística, né, e lógica mais, né, do que história em si, né, que é uma narrativa em si. Mas espero que faça sentido para vocês. Vamos lá na D. A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro do que na produção de açúcar. Não, mentira. O ouro, a extração do ouro, ela é 90% feita por escravizados africanos. Vocês vão ver como que os grandes proprietários de terra serão os grandes extratores de minérios em Minas Gerais. Igualmente, tá bom? Desculpa. Ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação de mercado interno colonial. Também não. A formação de mercado interno colonial, no caso de Minas Gerais, tem a ver com cidade, a criação de centros urbanos. Os centros urbanos criados em Minas Gerais são muito maiores do que os criados por causa do açúcar, né? Que a gente volta para a alternativa B. Essas pessoas que moram nas cidades, elas não produzem comida, né? Nesse período primeiro do ouro. Então eles vão precisar comprar de outros lugares, né? Contratar pessoas para fazer isso. Então a vida mineira vai atiçar o mercado interno colonial muito maior do que o de açúcar. Tudo bem? Faz sentido? Espero que tenha feito sentido. O que importa é fazer sentido, né, gente? Obrigado aí. Qualquer coisa a gente vai estar a partir de terça-feira de novo online para atender vocês. Tudo bem? Obrigado, gente.